Hoje, nós vamos dar início de forma oficial a uma série de pregações na nossa igreja, que tem como título Molduras. Molduras. Molduras vem ao coração do pastor com uma proposta de que nós não somos a obra de arte. Tudo aquilo que acontece em nossas vidas não é efeito, poder nosso. Nós somos apenas a moldura, porque o quadro, a pintura, a arte, a obra-prima é o Senhor. É Ele que realiza todas as coisas. E como é bom nós termos o privilégio de sermos molduras. Semana passada eu pedi para os irmãos falarem de alguns personagens que cada um admira, gosta, personagens que faz você lembrar de alguns momentos de sua vida. E alguns irmãos falaram, e cada um de nós temos um personagem que nós gostamos, mas esses personagens, irmãos, eles são apenas a moldura, porque a obra principal, aquilo que eles fizeram, a diferença na vida deles, é o Senhor nosso Deus. E hoje eu quero trazer para vocês molduras quando a obra-prima é Ele. Primeira mensagem de um personagem específico, não pode mudar, está no livro de Jonas, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 4. Nós hoje vamos falar que a moldura da graça de Deus. Jonas, a moldura da graça de Deus. Há personagens que são extraordinários, especiais, e nós estamos hoje com um personagem especial, extraordinário, que é Jonas. Capítulo 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 4, nós vamos ler na versão NVI. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, o pastor não colocou no slide o texto bíblico, para vocês irem, voltarem e voltar novamente. Vamos lá? Jonas, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 4, embora nós vamos falar do texto como um todo, nós vamos ler aqui o versículo de 1 ao 4. Assim diz o texto bíblico. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. A história, muitos de nós conhecemos. Vamos orar. Pai Santo, por bondade e graça nesta noite, nos faz compreender a Tua palavra e que possamos por ela ser abençoados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Igreja, irmãos que estão conosco nessa noite, eu preciso de fazer uma pergunta. E que você pode responder de forma retórica. Alguém aqui já tentou fugir de algo que sabia que deveria fazer? Você já fugiu de algo que você sabia que você tinha que fazer? Você sabia que tinha que fazer, mas você tentou fugir, correu, não fez, foi para o outro lado. Talvez um compromisso com alguém, um compromisso de fazer algo, uma agenda que você não quis cumprir, ou até mesmo um chamado de Deus para servir na igreja, fazer algo e que o Senhor
coloca você para fazer. Nós estamos aí, eu lembro da nossa reunião, primeira reunião, que o irmão falou, vamos pregar sobre isso. O pastor falou assim, não, eu não consigo pregar um texto específico. Mas quantas vezes você, nesses dias aqui, que nós estamos falando de convocação para o próximo ano, os próximos 2 anos, Deus toca no seu coração para fazer alguma coisa, e você fala, não vou, não tenho tempo, não consigo, não quero. Ou quantas vezes você é chamado para liderar um projeto na igreja, fora da igreja, quantas vezes você é convocado para fazer algo que você sabe que é a sua responsabilidade, é seu, mas você resolve não ir. Quantas vezes você é convocado em sua família, você sendo às vezes o mais velho, o mais novo, aquele que mais fala, a pessoa chama você e fala assim, vem cá, você vai falar com tal pessoa. Você fala, não quero mexer com isso, eu não quero confusão. Eu prefiro ficar em plena paz. Eu vou para o outro lado. E essa é a postura. Imagina alguém que é chamado pelo próprio Deus para ir. Ele sente que deveria ir, mas acha que não está pronto, que não deve, por algum motivo especial. Às vezes, nós temos medo de falhar. Achamos que tem pessoas melhores do que nós. Às vezes, pensamos que devemos melhorar muito para exercer um chamado ou para executar aquilo que Deus nos chamou a fazer. Olha que Jonas passa por essa situação extraordinária. Ele é chamado para pregar em Nínive, numa cidade, em um lugar em que Jonas, no seu coração, pela tristeza, se você for ver, Jonas tinha um motivo particular. Jonas tinha uma tristeza, uma dor com aquele povo, porque aquele povo, de fato, não era uma nação muito boa. Era uma nação que fazia algumas maldades. Mas o Senhor não perguntou para Jonas o que ele achava de Nínive. O Senhor não perguntou para Jonas, Jonas, o que você pensa? O que você acha de Nínive? O Senhor falou para ele assim, vai pregar em Nínive. Mas Jonas, ao ouvir a ordem expressa do Senhor de que ele deveria pregar em Nínive, ele fugiu em desobediência ao Senhor. Essa história de Jonas, que é chamado para pregar, nos leva a entender quantas vezes nós queremos controlar a história. Quantas vezes nós queremos controlar a história das nossas vidas. Quantas vezes nós queremos controlar a história, pensando que nós somos o protagonista e esquecemos que Deus é que conhece e controla toda a história. Nós servimos a um Deus de graça, a um Deus de misericórdia, um Deus que de fato produz obras-primas, que produz em nossas vidas algumas situações que nós passamos depois de alguns meses, depois de alguns anos, olhamos o quadro pronto e dissemos assim, como pode? Como isso aconteceu? Só Deus para ter feito algo como Ele fez, porque nós mesmos não tínhamos capacidade ou condições de realizar obra tal. Quantas vezes nós sentamos em nossa casa, sentamos em alguma reunião e falamos assim, como pode? Como isso aconteceu? Só Deus. E de fato, o nosso Deus é esse Deus capaz de realizar grandes obras no meio do seu povo. Mas há algumas palavras no livro de Jonas que devem ser destacadas para nós. Uma das palavras é chamado. Deus convida Jonas e também nos chama a obedecer. Outra palavra interessante aqui, embora não apareça a palavra de forma direta, é a graça. A graça, Deus alcança os desobedientes e até os inimigos. E a terceira palavra que há aqui no livro é arrependimento. Arrependimento é transformação real, visível, naquilo que Deus fala, e quando os homens do Senhor e as mulheres do Senhor resolvem se arrepender diante dele. A W. Tozer, escrevendo, ele vai dizer sobre isso, vai dizer, a graça de Deus é infinita. Nossa história apenas a revela. A graça de Deus é infinita.
a minha e a sua vida. Apenas revela a graça, o poder, a bondade de Deus. Como nós precisamos entender isso, compreender isso, para pararmos de fugir, de desobedecer, de correr daquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Quando eu era jovem, faz pouquíssimo tempo, quando eu casei, eu disse para minha esposa que eu não ia ser pastor. Acredita? Não, eu não mexo com isso não. Eu não dou conta disso não, de ser pastor não. E eu, na minha igreja, algumas vezes meu ex-pastor me chamava de Jonas, porque eu fugia dessa responsabilidade, desse compromisso. Mas como eu tenho convicção e certeza de que não estou onde eu, na verdade, tentei estar, foi onde Deus me colocou para estar. E é muito bom quando nós fazemos alguma coisa, tendo certeza de que foi Deus que nos colocou. Irmãos, a gente sofre, a gente passa por algumas dificuldades, mas a gente fala assim, foi Deus que me colocou nesse lugar, e Ele vai sustentar. É isso que é bom, esse chamado. Na verdade, nós temos aqui no livro de Jonas, nessa história, nessa moldura de Jonas, um chamado e uma fuga. Chamado e fuga. No versículo 1 ao versículo de número 3, vindo a palavra do Senhor, Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te. O Senhor chama e fala, levanta-te, e vai à cidade de Nínive e pega contra ela, prega. Vai na cidade de Nínive e prega. E o texto fala o quê, Jonas? Levantou-se para fugir diante do Senhor. Você hoje está fugindo? Qual foi a última vez que você fugiu? Você está fugindo? Você é um fujão? Deus chamou você? Deus chama ele, mas ele foge. A palavra aqui, a ideia da palavra é convocar, para proclamar. Deus convoca Jonas para ir e pregar a palavra do Senhor. E Jonas tenta escapar, fugir, correr. Mas há algo interessante que o texto vai dizer, que veio um forte vento, uma tempestade. E você precisa ler esse livro todo para você ver que prazer, que alegria, essa moldura. Jonas, então, vê aquela tempestade, e naquele barco que há aquela tempestade, ele está ali dormindo. Mas os homens vão conversar com ele e vai entender que ele fez algo errado. Pode colocar a segunda imagem. Ele vai fazer algo que... Vamos ler. Capítulo 4, versículo 5. Versículo 4, que nós lemos. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Versículo 5 diz assim: todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava a seu próprio Deus. E atiravam as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente, em silêncio. Fugindo do Senhor, em silêncio, dormindo, fingindo que não era com ele. Não imaginava aquilo que estava acontecendo. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Como você pode ficar aí parado? O que está acontecendo? Levante-se e clame ao seu Deus. E aqui há um problema, né? Porque o próprio servo do Senhor não está clamando ao seu Deus. Quantas vezes a história das nossas vidas nos leva a clamar ao Deus de forma diferente. Aí ele vai dizer assim: talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Todos os deuses foram clamados e nada aconteceu. Aquele capitão vai até Jonas e pede para que ele pudesse clamar.
os marinheiros então fizeram a combinação de lançar Jonas. Veja o versículo 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Perguntou para Jonas. Quem é o responsável? Qual é a sua profissão? O que você é? O que você faz? De vez em quando tem ninguém curioso, fala: o que você faz? Quem é você? De onde você vem? Olha os Raulfen aqui. Qual é a sua terra? Que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos exércitos que fez o mar e a terra. Ele sabia quem era o Deus que ele servia, mas ele estava fugindo da presença de Deus. Não dá para fugir da presença de Deus. Não dá para fugir da presença de Deus. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Jonas sabia. Jonas sabia o que tinha feito. E aí, eles estão vendo que o mar está mais agitado, e aí no versículo 12 respondeu ele: pegue-me e jogue-me no mar, e ele se acalmará. Deus não está atrás de outros. Deus não está em busca de outros, nem de quem está à direita, nem de quem está à esquerda. Deus está em busca de você. Não é o seu vizinho, não é a sua vizinha, não é o seu irmão, não é o seu esposo, é você. Me jogue no mar, que o mar vai se acalmar. Chamado e fuga. Deus nos chama, mesmo quando a gente, às vezes, quer entrar em fuga. A próxima imagem que os irmãos vão colocar vai falar um pouco de arrependimento. Jonas, então, é jogado ao mar. E quando Jonas é jogado ao mar, quando Jonas é jogado ao mar, algo espetacular, extraordinário acontece, que até hoje, tem gente que não acredita ainda. O pessoal das ciências aí da irmã Isis fica discutindo lá como é que esse peixe, o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas tudo bem. Jonas é jogado ao mar. E Jonas, quando está sendo já, talvez ali nos seus últimos momentos, um grande peixe, um leve, ele vai para o profundo do mar. E aí algo acontece lá embaixo, é que ele vai dizer no capítulo 2, versículo 2, o irmão não precisa mudar a margem, no capítulo 2, versículo 2, Jonas vai orar ao Senhor e ele vai dizer, disse, eu em meu desespero, no capítulo 2, versículo 2, diz assim, em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Em meu desespero, no desespero de Jonas, o Senhor vai olhar para ele, vai responder do ventre do grande peixe no mar. O Senhor responde porque aquele homem estava desesperado. Mas há algo que devemos entender no meio do nosso desespero, no meio da nossa dor, que nós temos um Deus que olha para cada um de nós individualmente, mesmo que seja no fundo do mar, no mais profundo do mar. Jonas vai orar, arrependido, mas ele conhecia o caminho. Você sabe qual é o problema do mundo? É não saber o caminho. Se tem algo que nós precisamos conhecer, é o caminho até Deus. Porque no dia do desespero, é para Ele e é nele que nós devemos confiar. Jonas vai, então, no meio do mar, no meio daquele peixe, ele vai clamar ao Senhor em sinal de arrependimento, de dependência da graça do Senhor. Aqui a graça do Senhor, mas algo importante que pensar é que ele mudou a mente, ele volta, muda a sua direção. Aqui nós temos a ideia daquele que muda a direção e vai pedir a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. E sabe, irmãos,
Você pode depois ler o capítulo de número 2. E Deus, no capítulo 3, no final do capítulo 2, versículo 10, diz assim: o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na terra firme. Vomitou Jonas em terra firme. Mas sabe o que é fantástico, irmãos? Eu gosto de ler a Bíblia. É que Jonas, ele paga com o dinheiro dele a passagem para ir para Tarsis. Pagou um cruzeiro caro. Foi lá e pagou o bilhete num cruzeiro para ir para Tarsis. Mas onde é que o Senhor queria ele? Em Nínive. Aí ele está no cruzeiro para Tarsis. Aí o Senhor pegou e falou assim: joga ele aí. Aí pegou um peixe e levou ele para Nínive. Eita, coisa boa. O Senhor pega um peixe de graça. Não pagou nada. Não pagou nada. Pare de querer ir para Tarsis, porque o Senhor vai te levar para onde Ele quer. Se precisar de um peixe, Ele te leva até Nínive, para que a vontade dEle seja cumprida. Pare de brigar com o próprio Deus, com você mesmo. Cumpra a vontade do Pai. Seja obediente, porque o Senhor, muitas vezes, nos coloca em peixes até a cidade de Nínive. No capítulo 3, logo no começo, ele fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pegue contra ela. Vai pregar, porque eu te chamei para pregar. Do versículo 3, do 5 ao 10, os homens de Nínive creu na palavra do Senhor. Mas não pense que Jonas foi para Nínive e chegou lá e pregou um sermão maravilhoso. Não, em poucas palavras ele resumiu. Falou assim: ó, se vocês não se arrepender, vocês vão morrer. Rapidinho. E sabe o que aconteceu? Toda a cidade creu, recebeu o Senhor. Toda a cidade. Toda a cidade. Deus não precisava de Jonas, mas Deus queria Jonas. Jonas vai cumprir exatamente como o Senhor disse. Aqui nós temos a graça presente do Senhor para aquela cidade Shem, ou Chariz do grego. O Senhor vai usar aqui a graça para abençoar, inclusive, o povo de Nínive, que Jonas não queria. Ah, irmãos, quantas vezes nós nos colocamos diante da televisão, diante da internet, diante de alguns vídeos e falamos assim: esse povo não merece, essa pessoa não merece, a graça não pode alcançar essa pessoa, tem que ir para o inferno, essa pessoa não merece. E Jonas fez assim. Mas o Senhor falou assim: não. Eu quero que você vá lá e pregue para ele. Você cuidado, você que fica meio nervosinho com a turma aí, brigando, falando. Deus pode usar a sua vida, viu? Não, eu quero falar que esse povo aí, o Senhor usa você para ir lá pregar, viu? Então, ó, quietinho. Fala misericórdia, Senhor, bondade. Não fala muito não, porque o Senhor pode usar você para ir lá. Vou não, pastor, vai. Ah, vai. O Senhor diz que Ele pode te levar até lá. Toda a cidade mudou a conduta. Toda a cidade mudou a conduta. A graça de Deus alcançou aquela cidade por completo. Por quê? Porque um homem obedeceu ao Senhor, mesmo depois do sofrimento de tentar ir embora. Deus é um Deus compassivo, um Deus que tem compaixão, que tem amor por cada um de nós, por mim e por você. Deus usa a planta ainda para falar com Jonas. Jonas, certa vez, não entendia muito como que o Senhor poderia abençoar. E o Senhor ainda ensina ele, falando assim: você está preocupado mais com uma planta? Irmãos, tem gente que se preocupa mais com planta. Não que planta não seja importante, do que com pessoas, do que com gente. Ah, minha suculenta aqui, eu preciso alimentar, dar aguinha para ela, para ela ficar bonita. É verdade, cura da suculenta. Mas tem gente que não tem água e você não tem orado, porque não quem precisa. E Jonas estava preocupado mais com as plantas do que com Nínive. Vamos às nossas lições. Algumas lições para nós. Eu quero apresentar algumas lições para nós nesse texto. As lições que eu quero apresentar primeiras é da moldura. Primeiras lições das molduras. Primeira lição para nós que somos moldura é:
Primeira lição, moldura. Pode colocar para nós. Relutância em obedecer. Quantas vezes nós relutamos em obedecer aquilo que o Senhor tem pedido para que nós façamos? Irmãos, nós precisamos parar de relutar, porque quanto mais relutamos, mais tempo nós perdemos de cumprir a vontade de Deus. A moldura tenta não executar a vontade de Deus. Mas a segunda situação da moldura é resistência àquilo que é natural. Segundo, resistência àquilo que é natural. Quantas vezes nós, na nossa autossuficiência, imaginamos que não podemos, não queremos fazer aquilo que o Senhor pede. Às vezes por medo. Quantas vezes nós temos medo? Eu não posso, eu não sou, sei se eu vou. Ou quantas vezes que a nossa autossuficiência, eu vou pagar minha passagem, eu pago, eu vou. Eu pago. Terceiro, frustração com os resultados. Quantas vezes nós olhamos os resultados, aquilo que está acontecendo, olhamos a cidade de Nínive, olhamos e falamos assim, não é possível que o Senhor vai curar, vai abençoar e vai me usar para isso. Isso é moldura. A moldura, às vezes, não quer aceitar que a bênção chegue no outro. E Deus vai usar, muitas vezes, nós para sermos bênção de outras pessoas. Mas, às vezes, nós não queremos. Porque, às vezes, nós queremos que as bênçãos cheguem só para nós. Nós imaginamos que temos o direito e queremos o poder para nós. E Deus quer nos usar para ser bênção para outros. A moldura depende do milagre divino. Irmãos, Deus não depende de mim e de você. Deus não depende de mim e de você. Tem gente que pensa que precisa que Deus determine alguma coisa, Ele determine na sua oração para que Deus faça. Deus não precisa da sua determinação. Ele é Deus. Jonas, nesse momento, ele achou que podia comprar uma passagem e ir embora e comprou a passagem. Mas Deus falou assim, não. Aí sabe o que acontece? No meio do mar, ele vai orar, mostrando a sua dependência do milagre do Senhor. Dependência do milagre do Senhor. Nós dependemos do milagre com moldura que somos. Deus não depende da gente, não. Isso nós podemos ver no 1:17, no 21:2. Quinto, perspectiva limitada e humana. Você sabe, nós temos uma perspectiva muito limitada da vida. E muito humana. Nós só conseguimos enxergar um pedacinho das coisas. Um pedacinho. Mas Deus conhece tudo. Você só consegue enxergar um pedaço. Um pedaço. Deus consegue enxergar tudo. E sabe por que nós sofremos? Porque nós só olhamos muitas vezes com o nosso olhar, a partir da nossa visão, daquilo que nós queremos. Isso é moldura. Isso é Jonas, é moldura. E nós ficamos assim, a história de Jonas do peixe, o livro, a história não é sobre Jonas. Não é sobre essa moldura, não é sobre esse homem que recebe do Senhor o poder de pregar e não prega e vai lá e entra num grande peixe e ora. A história não é sobre esse homem, a história é sobre Deus, sobre o nosso Senhor. O Senhor está mostrando quem Ele é, para que nós olharmos o texto e falar assim, eu vejo Deus nesse texto. E como a gente pode ver Deus nesse texto? Como a gente pode ver a verdadeira obra-prima nesse texto? Vamos ler? Primeiro, a graça de Deus. A obra-prima, a graça de Deus. Como eu vejo a graça de Deus? Perseverança em alcançar Jonas. Irmãos, se nós olharmos eu e você, quantas vezes nós desistimos de pessoas? Quantas vezes nós desistimos de alguns assuntos? Quantas vezes nós desistimos de alguém, de alguma coisa? Falando, não vou mais, não quero mais, para mim chega. Mas o Senhor não. O Senhor vai atrás daquele dormioco, no fundo do barco. Mas o Senhor vai atrás dele, assim como foi atrás de mim e de você.
Deus não descansa a alcançar os seus. Jonas vai alcançado por Deus, para que ele pudesse fazer a obra do Senhor, porque Deus tinha o propósito. Deus não descansa até que a obra dele seja cumprida. Segundo, salvação mesmo na desobediência. Como nós, ao olharmos da mesma forma alguém que erra conosco, nós eliminamos, nós cancelamos. Quantas pessoas nós vamos lá, a gente olha lá no Instagram, a pessoa vai lá e fala assim, cancelei, não quero mais, não vou seguir mais, não quero mais, desisto. Jonas, um desobediente. Aqui é a história de um desobediente que foge, mas a história principal é do Deus que vai atrás dele, perdoa e o abençoa. Se tem algum desobediente aqui como eu nessa noite, eu quero dizer uma coisa para você. Deus nos perdoa. O pastor e a igreja de vez em quando dão uns cascudos, mas Deus perdoa e abençoa. Salvação mesmo em meio à desobediência. Deus foi lá e tirou ele daquele barco, jogou ele no mar, e um peixe pega e conduz ele até a terra firme. Ele ficou mais seguro do que aqueles outros homens. Deus coloca nós em lugar seguro e vai nos colocar nos céus. Terceiro, quando nós olhamos essa história, nós podemos ver o nosso Deus nos mostrando de forma tão especial e extraordinária. Ele vai fazer algo ainda especial no livro de Jonas. Resposta à oração sincera. É um Deus que responde. O texto mostra não a história da oração de Jonas. O importante não é a oração, o importante é o Deus que responde à oração sincera. Deus continua respondendo às nossas orações. Irmãos, nós servimos a um Deus que escuta, que ouve a nossa oração sincera diante dele. E seja ele em que momento for, aonde você estiver, mas quantas vezes a sua oração precisa começar a ser: Senhor, me perdoa, eu errei, eu falhei, não era para mim estar aqui. Como tem sido o início da sua oração? Como tem sido o começo da nossa oração? Deus é aquele que responde às nossas orações. Mas como começa a sua oração? Eu, como pastor, me assusto, porque eu vejo cada oração que eu fico preocupado, porque o Senhor fala que temos que ter intimidade com Ele. Mas tem gente que tem tanta intimidade com Deus que parece que Ele está no trono e o Senhor que está do lado. A nossa oração deve começar com o Senhor, reconhecendo a nossa falha. Não é falta de intimidade, não. É intimidade para falar com Ele daquilo que nós sentimos, mas é muitas vezes orar ao Senhor, dizendo para Ele: erramos, falhamos, errei, mas estou aqui, Senhor, estou aqui, papai, me ajuda. Errei, falhei. Porque Ele é o Senhor, é o Deus que responde às orações, mesmo daqueles que erram, mesmo daqueles que estão fugindo, mesmo daqueles que estão em dificuldades, mas ao mesmo tempo se arrepende. Por quê? Porque reconhece quem Deus é. Jonas reconhece o Deus que ele servia. Ele vai dizer, no versículo de número 10, ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Ele sabia com quem estava falando, dizendo: eu sou pequeno diante dele, e vai clamar ao Senhor. Deus ouve a oração, mas quantas vezes nós começamos a nossa oração exigindo que o Senhor nos dê aquilo que nem é nosso, exigindo aquilo que nem é nosso. Devemos começar a ser sinceros diante de Deus. Versículo 2. Em meu desespero, eu clamei, e o Senhor ouviu a minha oração. Deus, aqui no livro de Jonas, é o Deus que ouve a oração de desesperados. Deus aqui de Jonas é o Deus que ouve a oração de quem se arrepende.
Deus aqui de Jonas é o Deus que abençoa aqueles que erram, mas reconhecem que erraram. Quarto, restauração e segunda chance. Restauração e segunda chance. A moldura acredita que aquele povo não merece perdão, que aquele povo merece ser destruído. Mas o Senhor fala, não, eu vou dar para eles a chance, mas eu vou dar para você primeiro. É aquele que dá uma nova chance, uma segunda chance. Deus nos dá a segunda chance restaura as nossas vidas, nos coloca de pé e nos dá uma nova chance. Capítulo 3, versículo 1 e 2, fala assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu te dei. Jonas, no capítulo de número 3, versículo 3, fala assim, Jonas obedeceu. Deus nos dá, irmãos, a segunda chance. O maior problema da igreja, das nossas igrejas, é que tem crentes, tem molduras, que mede o poder, a graça de Deus segundo a sua própria ótica. Como eu não perdoo, como eu não dou a segunda chance, como para mim errou uma vez já era, eu penso que Deus é assim também. Mas Deus não é assim. Deus é aquele que restaura e dá a segunda chance, assim como foi aqui para Jonas. Quinto, Deus transforma vidas. Deus transforma vidas. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de panos de sacos. Irmãos, Deus transforma vidas, independente de quais são elas, Deus transforma. É Deus que tem o poder de transformar, e nós vemos aqui nesse texto Deus transformando vidas. A minha vida, a sua vida, a minha história, a sua história, Deus tem o poder para transformar, para modificar, para abençoar. Pastor, eu vou ver se eu vou no culto 10 vezes aqui nessa entrada, porque se eu vier 10 vezes, Deus vai fazer algo. Vinha assim não, bobo, vinha 10 vezes não. Vinha 200, porque 10 vai ser pouco. Mas se Deus agir na sua vida, você virá uma única vez. E essa vez mudará a história da sua vida para sempre. Porque não é vir aqui, é estar de frente, ir ao encontro, de encontro e ao encontro a essa palavra que modifica e que transforma as nossas vidas. Quem transformou os ninivitas não foi Jonas, não foi a palavra dele, foi a palavra de Deus através da vida dele. Portanto, não é vindo pouco, é vindo muito. É sendo alcançados pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Sexto, aceitação do arrependimento sincero. É Deus que aceita. É Deus que aceita. Capítulo 3, versículo 10, diz assim. 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aqui tem uma palavra interessante que os eruditos, os teólogos fogem, porque fala que Deus se arrependeu. Como pode Deus se arrepender? Aí nós fugimos da melhor maneira possível, dizendo assim, essa foi a melhor palavra que se encontrou mais próximo daquilo que nós fazemos para compreender aquilo que Deus fez. Deus não se arrepende. A verdade é que Deus deu para eles uma chance para que houvesse arrependimento. Mas o Senhor, onisciente como é, já sabia que eles iriam se arrepender e que iria levar Jonas lá e que Jonas iria pregar. Irmãos, Deus é aquele que aceita o arrependimento sincero do seu povo. Sétimo, compaixão para com os inimigos. Irmãos, você tem inimigo? Não, pastor, imagina, eu sou crente. Sou da Central, melhor igreja. Como é que eu posso ter inimigo? Não, pastor, imagina. Pode ser que algumas pessoas me considerem como inimigo, mas eu não tenho nenhum inimigo. Amo todo mundo. Ainda bem que há um texto que fala assim, se dissermos que não mentimos, já somos? Se disser que não mente, é? Tem alguém mentindo aqui hoje? Não.
interessante. Compaixão com os inimigos. Se alguém faz alguma coisa mal com a gente, o que a gente quer fazer? Devolver na mesma moeda, trocado. Se me fez em real, vou devolver em dólar. O euro. Franco suíço. Eu quero cada vez devolver numa medida maior. Mas o nosso Deus, Ele tem compaixão. Compaixão. A mim me parece que a maior demonstração de compaixão é quando o Senhor Jesus Cristo está na cruz e que os homens gritam, crucificam, crucificam, crucificam. E Ele diz, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é compaixão para com os inimigos. A mesma compaixão que teve para com Jonas, a mesma compaixão que teve para o Nínive e a mesma compaixão que teve para com a minha vida. A mesma compaixão. É o mesmo perdão. É a mesma graça. E por fim, orquestração soberana de eventos. Deus, irmãos, vez ou outra, tem algum povo, um pessoal querendo fazer algo extraordinário. Tem uns cultos aí, fazendo uns negócios assim, gigantes, para ver se a gente se anima, para ver se a coisa melhora, para ver se dá para nós assim um fôlego, alguma coisa maior. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que Deus faz é extraordinário e é soberano. O que Deus faz já é extraordinário e soberano. O poder de Deus, a graça de Deus. O Senhor pega um homem comum e dá a ele o poder de pregar a palavra dele. Quantas vezes você vem aqui, senta aqui, ouve o louvor, Nicole, irmão Gustavo, Victor, Nicole, Gustavo, Victor e Breno, os 4 veio aqui, começaram a adorar o Senhor, e você fala assim, mas que gostoso, que bom, me sinto adorando ao Senhor. Não são eles, é o poder de Deus, é o milagre do Senhor através deles. Aí você vem aqui, ouve a palavra, ouve o pastor Jacó, ouve o pastor Jean, ouve o irmão Isaac, ouve o irmão Jefferson, que vai ser pastor, se o Senhor permitir, ouve aqui os irmãos e fala assim, que palavra, parece que o Senhor falou comigo. Como pode? O pastor nem sabia. Milagre de Deus. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. O Senhor tem feito, orquestrado, grandes eventos que você não imagina para abençoar a sua vida. Deus fez na vida de Jonas, fez na vida de Nínive, fez na sua palavra e continua fazendo até dia de hoje. Quantas vezes você recebe uma mensagem e fala assim, como você sabia? Quem disse para ela? Quem disse para ele? Só Deus para fazer um negócio desse. Aí o Senhor fala assim, só eu mesmo que continuo realizando grandes coisas para abençoar o meu povo. É sobre isso que o livro de Jonas fala. O livro de Jonas não fala, último slide, o livro de Jonas não fala sobre a história de um homem que fugiu. Fala a história de um Deus que vai em busca de um homem que foge, mas abençoa um homem e abençoa um povo por completo. Jonas é a moldura, Deus é a obra-prima, Deus é o tudo. Nossa vida deve revelar a grandiosidade da graça divina e não exibir o nosso mérito. De vez em quando nós queremos contar, olha, Deus realizou, olha, a minha vida, eu era assim, eu era assado, eu fazia. Não, Deus me deu, Deus fez. Mas como você conseguiu isso? Não sei, só sei que foi assim. Deus me deu. Foi Ele, é sobre Ele, não é sobre mim, é sobre Ele. A W. Tozer vai dizer, a graça de Deus é infinita. Nossa história apenas revela a graça de Deus. Nós somos fruto da graça de Deus, irmãos. Olha, irmã, seu esposo é fruto da graça de Deus. Viu, irmã Débora? É fruto da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, eu nem sei onde eu estava. Eu não sei onde eu estava. Quem seria você se não fosse a graça de Deus? Irmã, agradeça. Irmão, Senhor, essa mulher que o Senhor me deu fruto da tua graça, serva do Senhor, obrigado. Nossa história revela
a graça de Deus. Wisber, a misericórdia de Deus é muito mais ampla do que podemos compreender. A misericórdia, o poder de Deus é muito maior do que a nossa finitude de compreensão. É muito maior. Onde estou tentando ser? Onde você está tentando ser? Obra-prima. Onde você está tentando ser maior que Deus? Qual área da sua vida que você quer ser maior que Deus? Em que lugar? E onde você pode deixar Deus revelar a sua graça através da sua vida? Eu quero hoje que meu Deus, se engrandeça através da minha vida. E que eu apenas seja moldura, mas que Ele seja a obra-prima da minha história, da minha vida. Que assim seja em todos nós nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos adorar o nosso Deus com louvor.